Antes do tempo e de toda dimensão, antes que a luz fosse chamada à existência, ele já era. Ele é o princípio de todas as coisas visíveis e invisíveis, a própria raiz e substância de toda a realidade, o Verbo, o Logos eterno, a expressão perfeita da divindade e a própria essência da sabedoria de Deus. Por ele, o universo foi desenhado com complexidade inigualável. As galáxias foram dispostas com ordem celestial e a Terra foi lançada ao espaço com precisão absoluta. Ele é o Alfa e o Ômega, o Criador sustentador que, com o poder de sua palavra, mantém a coesão de toda a matéria e energia. Ele é o fundamento imutável de toda a verdade e o propósito fundamental de toda a criação. A glória incomensurável do Pai se manifesta perfeitamente nele, aquele que estava na eternidade, já carregando em si o plano de salvação, o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Sua eternidade é a nossa segurança inabalável. Sua majestade é o nosso refúgio seguro. Ele é o princípio, a autoridade, o mediador e a destinação final de toda a existência. Não há nada que exista que não tenha sido pensado, querido e realizado por este Verbo eterno. Na plenitude dos séculos, no tempo determinado por Deus, o plano eterno se manifestou no maior dos mistérios, a encarnação divina. O Deus infinito, aquele que o céu dos céus não pode conter, voluntariamente se dobrou e se humilhou para caber na fragilidade de um bebê humano. Nascido em um estábulo na humilde cidade de Belém, o Rei dos Reis, o Senhor de toda a criação, escolheu a simplicidade e a pobreza para entrar em seu próprio mundo. Sob a guia sobrenatural da estrela, a adoração dos magos e o temor dos pastores, a glória de Deus se manifestou na carne. Ele assumiu todas as nossas limitações, nossos sofrimentos e nossa plena humanidade, sem jamais se afastar da sua divindade, pura e perfeita. Este ato de esvaziamento, de humilhação sacrificial, é a prova mais eloquente de um amor incompreensível e radical. O Messias aguardado, o verdadeiro Emanuel, Deus conosco, iniciou sua jornada sob o jugo da lei que ele veio cumprir e transcender. A promessa antiga finalmente se manifestou na história humana, trazendo a certeza de que a luz do mundo havia chegado para dissipar as trevas do pecado. 30 anos de discrição, 30 anos de preparação no silêncio, crescendo em sabedoria e graça. Então o Jesus carpinteiro emerge para o seu destino messiânico. Ele caminha para as águas do Rio Jordão, não por necessidade pessoal de purificação, pois era santo e sem pecado, mas para cumprir toda a justiça e se identificar plenamente com a humanidade que veio resgatar. No exato momento em que ele ascende das águas, o céu se abre com poder e glória inegáveis. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, e a voz do Pai troa do alto, inconfundível, proclamando a sua filiação divina com total aprovação. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. É a consagração pública de seu sacerdócio, a instalação de sua realeza e o início da sua missão redentora no mundo. Ungido pelo Espírito e com a total autoridade do Pai, ele inicia seu ministério de poder e graça. Ele sai para o deserto para vencer a tentação, estabelecendo-se como o sumo sacerdote que compreende cada fraqueza humana, mas permanece sem pecado. A hora da verdade havia chegado. A jornada de amor e sacrifício estava oficialmente em curso. Com autoridade incomparável, o Mestre percorre cada vilarejo e cada sinagoga, anunciando a chegada imediata do reino de Deus. Sua palavra é criadora, seu toque é transformador, e sua presença é a própria manifestação do reino.
Ele chama pescadores, coletores de impostos e homens simples para serem apóstolos e testemunhas de uma verdade que transcende a filosofia e o poder terreno. O reino dos céus se manifesta em seus milagres de compaixão e em seus ensinamentos de profundidade inigualável. Ele restaura a visão aos cegos, a mobilidade aos paralíticos, a dignidade aos rejeitados e a vida aos mortos, provando que é o autor da vida e o Senhor absoluto da criação. Ele veio buscar o perdido, o marginalizado e o oprimido, mostrando que a verdadeira adoração é manifestada no serviço e no amor ao próximo. Ele confronta a hipocrisia e restaura a lei à sua pureza original. Sua pregação não era apenas sabedoria, era a própria palavra viva de Deus, capaz de revolucionar as estruturas da sociedade e o interior da alma humana. Ele é o pão da vida, a água viva e a porta para o Pai. Ele se afasta das multidões e ascende a um monte, buscando um lugar de reclusão e ensino. Ali, em um momento de revelação singular, ele entrega a lei do reino que supera a lei de Moisés. O Sermão do Monte é a constituição eterna da nova aliança, o código de conduta do cidadão do céu. Ele aprofunda a compreensão da justiça e da lei, ensinando que o padrão de Deus reside na intenção do coração e não apenas na ação externa. Ele proclama as bem-aventuranças, invertendo toda a lógica humana. A verdadeira felicidade e o poder não estão na riqueza ou no domínio, mas na humildade, na pureza de coração e na fome e sede de justiça. Ele nos chama a um amor radical e sobrenatural, a orar por aqueles que nos perseguem, a perdoar 70 vezes 7 e a dar a outra face. É uma convocação impossível para a humanidade caída, que nos força a olhar para Ele, o único que poderia vivê-la perfeitamente, e que nos oferece a graça para tentarmos diariamente alcançar este padrão. O caminho do Logos atinge seu clímax sombrio e glorioso no sacrifício. No jardim do Getsemane, onde ele suou sangue sob o peso da provação, até a via dolorosa e a cruz, o Filho suporta a traição humana e a totalidade da ira divina contra o pecado. O castigo que traria a nossa paz caiu sobre ele. Pregado ao lenho, ele não é uma vítima passiva, mas o sumo sacerdote que voluntariamente se oferece. O Criador sofre pelas suas criaturas. A luz do mundo enfrenta a escuridão absoluta e o abandono temporário do Pai. O universo treme e o sol se esconde diante do mistério. O preço total e irrevogável da redenção está sendo pago. O seu corpo é ferido, o seu sangue é derramado para a remissão de todos os pecados da humanidade. Pausa. Com o último suspiro brada a proclamação da vitória total. Pai, tudo está consumado. A cruz não é um símbolo de derrota, mas o trono eterno do amor sacrificial. O véu do templo se rasga, o acesso a Deus é aberto para sempre. O Calvário é o centro inegável da história e a fonte eterna da nossa redenção, de onde a glória de Cristo triunfa sobre a morte, o pecado e toda a escuridão para sempre. Mas o túmulo não pôde deter o autor da vida. O terceiro dia rompeu a escuridão com um terremoto. A pedra foi removida, não para ele sair, mas para nós vermos que ele não estava mais ali. Cristo, o Logos, ressuscitou. Ele venceu a morte, que perdeu seu aguilhão para sempre. Após 40 dias de aparições e ensinamentos diante de seus discípulos, ele foi elevado nas alturas. A ascensão é a sua entronização. O Cordeiro está agora assentado à direita do Pai, no trono de glória, intercedendo por nós, e de onde ele governará o universo. Ele voltará, e a sua glória encherá toda a terra.